da arte, assim foram tratados por parte da imprensa brasileira o jovem grupo de grandes intelectuais que organizou aquilo que marcou a nossa história como Semana de Arte Moderna. Em fevereiro de 1922, um grupo de jovens intelectuais cansados das cópias culturais, da música, da arquitetura, da literatura, dos poemas que vinham simplesmente da Europa como simplificações, decidiram organizar e produzir uma expressão artística que tivesse características brasileiras, que pudéssemos olhar e sentir orgulho e nos perceber nestas produções artísticas. Então este grupo organizou, financiado por alguns grandes mecenas dos Barões do Café de São Paulo, organizou no Teatro Municipal, em fevereiro de 1922, uma apresentação que juntava uma nova concepção de arte. E este movimento acabou marcando, ou teve como expressão o marco inicial daquilo que vamos ter como o modernismo brasileiro. Mas esse grupo de intelectuais, ele vai produzir muito mais do que simplesmente uma nova expressão cultural nesse momento. A Semana de Arte Moderna representa um marco intelectual que vai repercutir durante a década de 20, na década de 30, 40 e vai repercutir basicamente em toda a história da arte e da cultura brasileira. Essa Semana de Arte Moderna vem como fruto de um contexto de crise em que a Europa vivia. Até 1922, ou até o início da década de 20, basicamente a nossa arte, ou a arte produzida aqui no Brasil, era uma simplificação e uma cópia de todas as expressões artísticas, da literatura, da arquitetura, de poemas, da dança, enfim, nós olhávamos para o que estava sendo produzido na Europa, já que a Europa basicamente sempre foi o grande referencial cultural, intelectual, político, econômico do mundo, então nós olhávamos para lá, copiávamos e reproduzíamos aqui. Cansados dessas cópias, então, e também com uma Europa em crise, já que nós tínhamos acabado ou estávamos saindo, né, daquilo que passamos e experimentamos com a Primeira Guerra Mundial, então isso coloca a Europa em um certo questionamento. Poxa, todo aquele grande centro cultural, intelectual do mundo produziu o maior trauma que nós já tínhamos vivido enquanto humanidade até este momento. Então, a partir daí surge um desejo e uma intenção de produzir uma arte que tenha características nossas. E aí esse grupo de intelectuais organiza-se e passa a produzir uma arte com características brasileiras, com temas brasileiros, com cores brasileiras, com assuntos que estejam ligados com a nossa cultura, com a nossa história, com a nossa linguagem, com as nossas questões e características étnicas e culturais. E a partir daí organizam então uma apresentação para apresentar esse novo estilo cultural para o Brasil. E a partir daí então nasce a Semana de Arte Moderna, feita e apresentada em São Paulo em fevereiro de 1922. Tá? Esta Semana de Arte vai incorporar esses novos traços nacionais nesse momento e vai marcar e vai ser um divisor de águas na cultura brasileira, principalmente produzindo uma nova forma ou uma grande mudança intelectual e da mentalidade do brasileiro. Mas a Semana de Arte Moderna, ela dividiu os seus participantes, né? Uma parte do público aplaudiu, gostou, curtiu literalmente a Semana de Arte Moderna. Por outro lado, uma parte desse público saiu chocado, vaiou, atirou objetos, xingou os participantes, inclusive, durante as apresentações. A Semana de Arte Moderna, ela começa com o Graça Aranha numa abertura e num discurso oficial como uma palestra chamada Emoção Estética da Arte Moderna. Este primeiro evento já causou um grande burburinho, né, entre a plateia e também a imprensa brasileira. Então, expressões como subversivos da arte, enfim, grandes críticas, espíritos cretinos e débeis, assim foram chamados e tratados esses intelectuais que organizaram a Semana de Arte Moderna nesse momento.
mas de uma forma geral, também a semana foi bastante elogiada. Alguns gostaram, aplaudiram, reverenciaram, entusiasmaram-se com essa nova expressão da arte nesse momento. Mas o importante é compreender que a Semana de Arte Moderna, ela é considerada literalmente esse divisor de águas da formação de uma nova mentalidade, de uma nova expressão, de liberdade de expressão, de produção cultural, de incorporação de novos referenciais aqui para a cultura brasileira, né? Trazendo temas, trazendo assuntos, trazendo cores que identificavam o Brasil por uma das primeiras vezes que nós temos na produção artística essas características nesse momento. Então, o que a Semana de Arte Moderna produz para o Brasil nesse momento é justamente essa incorporação de uma nova mentalidade que vai proporcionar, que vai ser um dos fatores que vai proporcionar uma transformação no nosso modo de pensar político, econômico, social, cultural e que vai gerar frutos ao longo das próximas décadas. Né? Os próximos anos, a Semana de Arte Moderna vai ficar como assunto de debates no contexto político e social. Na década de 40 ela perde um pouco de força, depois vai ser retomado pelo movimento do tropicalismo na década de 60, com alguns dos temas tratados lá em 1922, vem à tona novamente. E esse ano comemoramos o seu primeiro centenário, né? 2022 comemora-se 100 anos dessa Semana de Arte Moderna, e quando ela foi pensada, também foi pensada para as comemorações do nosso primeiro centenário da independência. Então esses movimentos ele tem um contexto simbólico de significação extremamente importante para essas grandes mudanças culturais no Brasil e esses impactos que nós temos nesse sentido. Então ele produz um novo referencial de algumas grandes mudanças intelectuais e da mentalidade do povo brasileiro a partir da década de 20 em diante, enfim, e aí a gente vai ver reflexos e influências desse movimento ao longo da história cultural do Brasil, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal para novas histórias.